Bom, a questão genética, todo mundo sabe, a questão vou passar aqui adiante, é a combinação que se faz através dos genes do pai e da mãe. Esses genes, eles são chamados genes alelos, digamos assim, onde o alelo vem uma parte do pai e uma parte da mãe. Esses genes, eles se expressam de duas formas, vamos chamar assim. Uma forma é a forma, digamos assim, dominante, ou seja, aquela que tem mais força de imprimir aquela característica, e os recessivos, que talvez seja aqui o desafio de fazer com que essas características que estejam escondidas na parte genética se expressem. Se nós olharmos a questão da probabilidade, aqui nós temos dois genes que são considerados dominantes, o Y maiúsculo. Então, se a gente tiver uma característica dominante cruzada com uma característica totalmente recessiva, possivelmente numa filiação, nós vamos ter todos os filhos parecidos com esse indivíduo aqui. Apesar de que lá no código genético vai estar escondido o Y pequeno, que para se expressar vai precisar um novo cruzamento, digamos assim, para que aí numa proporção bem baixa ele apareça. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? É interessante, pessoal, que a gente pesquise um pouco e faça algumas leituras e tente entender um pouquinho dessa questão de genética para poder aumentar a taxa de sucesso em cruzamentos. Às vezes a gente olha assim duas plantas numa exposição ou lá em casa e pensa assim, mas eu poderia colocar esse labelo naquela planta, mas sem considerar isso. Não é impossível que exista uma chance de sucesso, mas se eu tiver ideia de quais são as características que dominam ou as que não dominam, eu provavelmente vou ter mais chance de chegar ao meu objetivo. Um exemplo aqui, pessoal. Nós temos aqui um pai e uma mãe de olhos castanhos. Esse pai, ele tem um olho castanho, dois as grandes, ou seja, é uma característica totalmente dominante. Essa mãe, ela tem um alelo recessivo, mas em todas, nesse cruzamento na F1, que seria a questão de filiação, nós teríamos nesse exemplo de probabilidade 100% dos filhos com olhos castanhos. Óbvio que isso é bem mais complexo do que esse quadro aqui. Existem outras circunstâncias. A questão da cor dos olhos tem uma combinação genética bem maior do que simplesmente dois alelos para se expressar. Mas era mais para ilustrar um exemplo aí. Aqui tem uma questão, pessoal, assim, para voltar um pouco ao nosso tema, né? O que a gente espera, né, num cruzamento, talvez, de uma planta tipo, nesse porte, com uma intermédia alba. Digamos que a gente possa pensar assim, poxa, eu queria ter uma alba com essa largura de pétala, essas sépalas, mas não do labelo purpúreo. Eu gostaria de ter uma alba, né, com essas características aqui. Então a gente pensa, vou fazer esse cruzamento e é certo que vai aparecer. Mas na verdade, se a gente considerar que essas características aqui, em termos de colorido, são dominantes em relação ao albinismo, possivelmente essa é a expectativa, né? Essa é a nossa expectativa, razoavelmente. Mas o que na realidade a gente vai ter na maioria? Possivelmente plantas
nesse porte. Isso é muito variável, né, pessoal? Isso aqui não é uma receita de bolo, enfim, é mais para ilustrar. Porque nós vamos ter a combinação de alelos que dominam. Então, o colorido vai predominar sobre esse. Mas, na verdade, dentro dessa planta aqui, existe uma característica genética do albinismo. Possivelmente, num novo cruzamento entre duas irmãs, alguma coisa nesse sentido, algumas vão sair albas. Porque a combinação numa F2, ou seja, num segundo cruzamento, é que já exista essa probabilidade. Uma das questões que a gente falava, pessoal, e eu acho que é bem importante, isso talvez até para quem faz julgamento em exposição, é conhecer qual é o grau evolutivo de cada uma dessas variedades. Ter uma ideia que por exemplo, existem já orlatas muito redondas, né, que existem cerúleas também já bem avantajadas, para facilitar e para poder fazer um julgamento justo. Talvez entre uma variedade, a gente faz um julgamento comparativo e se considera a melhor da que está ali na exposição. Mas uma questão que sempre é confusa e cada juiz tem um critério, e eu não estou dizendo que está errado, é a escolha da melhor planta da exposição. O que eu quero dizer com isso? No meu conceito, digamos assim, a melhor planta da exposição deveria ser aquela que, dentro da sua variedade, apresentou uma evolução comparado às plantas que tinham no passado. Porque hoje é muito difícil que uma planta, vamos chamar uma albina, que não existe um exemplo aqui, ela supere em comparação a uma orlata forma. Mas talvez aquela alba seja tão melhor que a outra alba que apareceu até então, que mereça um destaque. Mas isso é muito subjetivo, pessoal. É uma questão que não tem unanimidade. Era mais para fazer uma provocação, vamos chamar dessa forma, ou lançar um desafio aí da gente estar... Hoje a rede social facilita muito, a gente tem ideia do que tem aparecido, das coisas que têm surgido. Anos atrás era mais difícil, a gente teria que, literalmente, para conhecer as plantas, visitar muitas exposições, porque não se tinha recursos de internet, ou Facebook, ou WhatsApp, para passar fotos e a gente acompanhar. Mas é notório que a evolução nos últimos anos é bem grande. Bom, no que diz respeito à escolha, aqui eu chamo de teste, mas na verdade não é teste, é só uma brincadeira mesmo. Eu queria, na verdade, perguntar para vocês se essa planta aqui é uma planta, vamos chamar, boa. O que vocês acham? É uma planta boa, uma planta média, uma planta ruim? Tem condição de avaliar dessa forma? Não tem como avaliar, né? A gente não está vendo colorido. O que eu quero dizer? Se essa planta for uma planta tipo, talvez não seja uma das melhores, né? Mas se a gente mostrar aqui que ela tem um colorido vinicolor, o nosso conceito muda em relação à qualidade, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que conhecer, a gente tem que imaginar e tem que acompanhar e saber o quão evoluído está cada uma das variedades para fazer uma boa escolha. Porque daqui a pouco eu vou comprar uma planta lá por R$1.000, e cada um tem liberdade de fazer. Pode fazer numa planta de mato, não é isso que eu estou dizendo, mas para a gente fazer uma boa compra, fazer uma boa escolha, a gente tem que conhecer as variedades para saber se aquilo que eu estou comprando vale aquilo, né? Então, a gente não pode ficar míope, né, parcialmente, sem conhecer o status da evolução dessa variedade para fazer essa aquisição. Principalmente de plantas prontas, que a gente falava, em função de que são plantas, muitas vezes,
mais caras. O mesmo exemplo aqui, ó, pessoal, eu quero dizer assim, a gente olha essa planta, poxa, mas é muito estreitinha, né? Isso aqui é planta de mato. Isso aí não vale nada, nem deveria ter levado para a exposição. Mas se a gente mostrar que essa planta tem esse colorido, muda o nosso conceito, né? Então é importante saber de que as sanguíneas, digamos assim, posso estar falando bobagem aqui, pessoal, mas que a maioria delas não tem ainda forma muito evoluída. Então, possivelmente uma planta nesse padrão, com esse colorido, ainda é uma ótima escolha. Essa aqui é outra, a gente pensa assim, poxa, né, meio magrinha, né, mas é uma suave. Qual é que são as suaves que são superiores, como, por exemplo, essa que foi ao pódio aqui, né? Então eu não posso comparar uma forma de uma tipo com isso aqui. Existe a evolução, em termos de forma, de cada uma das variedades. E, para mim, por exemplo, essas suaves, cruzamento do Gomes, que eu vou estar lá, sem sombra de dúvida, é o último grito que tem em termos dessa variedade. Última brincadeira, depois eu pulo. Essa aqui, a gente pensa assim, puxa, dá para ver que é uma flâmia, né? Mas é ruinzinha. A gente pensa, tem essas flâmias aí com essas orlas bonitas, isso aí deve ser um caco, desculpa a palavra. Mas se a gente perceber de que ela tem esse colorido intenso, ela passa a ter um pouquinho mais de valor, né? Aqui eu estou passando, pessoal, algumas questões que podem não ser unânimes, isso é um ponto de vista meu, então pode que alguém diga, puxa, isso aqui eu não queria nem de graça. Pode, e a gente respeita isso. Na verdade, é só para fazer realmente uma provocação de não ficar míope, ou não enxergar tudo em preto e branco, é tentar enxergar em cada uma das variedades, e muita gente faz isso, e fazer uma boa escolha. Então, é por isso que eu falo que é importante a gente saber qual é o status evolutivo de cada variedade, para justamente não botar dinheiro fora. Então, é basicamente por aí. Bom, a gente falou um pouquinho sobre genealogia, genética, alguma questão do conhecimento da evolução das variedades, e a ideia agora é partir para uma parte bem básica, talvez mais para os iniciantes, em termos de escolha de seedlings, algumas dicas aí para aumentar a probabilidade de eu conseguir alcançar aquilo que eu gostaria. Tudo tranquilo, pessoal? Alguém quer contribuir, questionar, me bater, me mandar embora? Bom, existem várias características que poderiam ser observadas no momento de se fazer uma escolha de uma planta seedling, porque a planta em flor ela está pronta, a gente está vendo, é aquilo, não tem, né? Agora, se eu for comprar em seedling, existem dicas ou formas, né? Isso aqui é conhecimento básico, a maioria de vocês sabe disso. Vou chover no molhado, mas vamos passando. Eu posso observar características de colorido, de brotação, alguma coisa em folhas, raízes, para aumentar a minha chance de sucesso em relação à compra do que eu quero fazer. Então, digamos que eu quero comprar, eu gostaria de comprar intermédias albas. Ou, daqui a pouco eu sei que existe um cruzamento que foi feito, estou inventando aqui, um cruzamento de tipo, que vem na linhagem de tipo, e que casualmente no meio desse processo foi cruzado com uma alba, e o meu objetivo é albas de pétalas largas. Quais seriam os seedlings que eu deveria escolher nesse cruzamento, se o meu objetivo é tirar a alba? São seedlings mais clarinhos, com pontas de raízes mais claras. Claro, aqui já é um botão floral, mas se eu quero alba, eu não posso escolher um seedling. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Com essa característica de brotação. Porque o albinismo é a ausência de colorido, então eu tenho que escolher brotos claros.